Só podemos começar a gravar? Acabou de começar a gravar, Fernando. Você começou a falar e eu botei para gravar. Maravilha. Então, vou abrir o É a nosso minha tela aqui. Vou abrir o nosso evento. Gente, obrigado aqui por participarem de mais um Bora Fazer Talks. Hoje temos a honra de receber aqui como nossa palestrante, professora e mentora, Ana Paula Danck, que é fundadora do portal Economia SC, como eu falei há pouco, um dos veículos mais importantes do tema inovação no Brasil, né? Primeiro eu tenho que falar só para vocês como que eu conheci a Paula, né? Eu estava assim atrás para falar com a Paula, para conhecer, porque eu queria apresentar a proposta do Clube Bora Fazer para ela, porque eu queria que ela estivesse desde o momento zero, desde o marco zero, só participando só como embaixadora, porque eu admiro e sou fã do trabalho dela. Nunca tinha falado com ela, aí mandei um zap, só não sei como eu consegui o número, e ela respondeu, eu também preciso falar com você, né? E marcamos um bate-papo, e naquele mesmo bate-papo eu fiz o convite para ela se tornar embaixadora, e ela me fez o convite para me tornar sua colunista. Então, foi um convite de duas mãos, extremamente só feliz, e é isso, e é uma honra. Eu, quando falo da Paula, eu falei disso para o nosso grupo Bora Fazer, que a gente se reuniu em Joinville. Eu falei o seguinte, conforme eu vou ficando mais velho, diferentemente de quando eu era mais jovem, quando jovem eu via assim, algumas pessoas só fazendo coisas espetaculares, e eu tinha aquela sensação, puxa, só porque eu não fiz isso? E eu fui ficando mais velho, fui encontrando a minha identidade, encontrando o que eu chamo, qual é a minha, né? Então, qual é a de cada um só de nós? E hoje eu encontro essas pessoas e eu tenho uma admiração e falo, putz, eu gostaria de contribuir, de conhecer e de ficar amigo. E a Ana Paula Danck é uma dessas pessoas que me surpreende com a capacidade de execução dela, e de realização. Então, Ana Paula, obrigado por ser embaixadora do Clube Bora Fazer e obrigado por disponibilizar o seu tempo para falar a sua história e inspirar e dar dicas boas para todos os membros aqui. O palco é seu, Aninha. Obrigada, Fernando. Eu não sei se você lembra, mas a gente se conheceu no ano passado durante o Startup Summit. Você estava lá no lançamento do Mackenzie, na livraria. Are we Esse going to walk or what? You ready? Yeah, 2 minutes, but. Yes or no? Yes. Ok. Deu para ouvir? A gente se conheceu lá, e aí eu não sabia quem você era, acho que você também não sabia na época quem eu era, e logo depois a gente teve essa conexão através, enfim, dessa reunião, e viramos parceiros, porque era para ser, e naquele momento já estava traçado de alguma forma as nossas histórias também. Então, primeiro, boa noite para todo mundo, né? Quem não me conhece, sou Ana Paula, sou embaixadora do Bora Fazer aqui em Blumenau, Santa Catarina. E hoje eu vim aqui contar um pouquinho da minha história para vocês. Até no início da reunião, quando tinham poucas pessoas, eu comentei que muitos não me reconhecem como fundadora do Economia SC, que de alguma forma eu ainda não apareço muito, então essa reunião também vai fazer com que eu possa me apresentar para vocês como fundadora mesmo do Economia SC e do Economia SP. Então, eu preparei uma apresentação com um pouco da minha história, algumas dicas. A gente atingiu um marco muito importante recentemente, que foi de 50 mil seguidores no LinkedIn, e a gente se tornou o veículo de comunicação de Santa Catarina mais seguido na rede social em apenas 3 anos. Então, agora eu estou 3 anos e meio empreendendo, e a gente teve já esse marco acima, N vezes mais do que veículos de comunicação tradicionais que estão há décadas aqui no estado. Então, para a gente é um marco muito importante. E aí eu vim trazer também algumas dicas para vocês aplicarem nos próprios negócios de vocês no LinkedIn, afinal, uma plataforma que pode agregar muito, tanto profissionalmente como pessoa, quanto para a sua empresa. E também, mais no fim, eu deixei uma
uma proposta de vocês poderem criar notícias sobre a empresa de vocês e como vocês podem melhorar o relacionamento de vocês com a própria imprensa. Até o Dieter hoje me mandou um release, que amanhã ele vai fazer um grande lançamento aí em Joinville, da empresa dele, e aí eu falei para ele, nossa, casou exatamente com o dia que eu venho apresentar o meu case e vou ensinar para as pessoas a se relacionarem com a imprensa, então ele também vai poder aprimorar aí a relação dele com os demais veículos aqui da região e disseminar ainda mais a novidade que ele tem para amanhã. Então, eu vou começar me apresentando, eu sou formada em jornalismo pela FURB, é uma universidade regional aqui em Blumenau, sou fundadora do Economia SC e do Economia SP, primeiro lancei Economia SC, depois eu lancei o SP faz um ano. Sou sócia também do Estúdio Lune, que é um estúdio de desenvolvimento de jogos, gamificação, experiências interativas, sites web, aplicativos, enfim, o que tiver de demanda de tecnologia a gente faz nesse estúdio. Como falei, sou embaixadora aqui do clube desde os primórdios, né, desde o início, e fui 2 vezes listada no top 10 de imprensa do Startup Awards, que é um prêmio super importante aqui para o ecossistema de inovação e startups, então apareci na lista do top 10 nos anos de 2021 e 2022, e além disso eu ganhei o principal prêmio aqui da minha cidade, que eu não coloquei ali no perfil, mas que é o Gustavo Salinger, como jovem empreendedora no primeiro ano do meu negócio, então são marcos importantes, de qualquer forma também para a minha carreira em 3 anos e meio, ter todo esse destaque tanto regional quanto nacional. Então, esse é o meu breve perfil. Eu vou começar falando um pouquinho da minha história com jornalismo. Na verdade, ela começou em 21 de março de 97. Na época, os jornais impressos, eles costumavam a publicar os nascimentos da semana, do mês, e naquele dia eu nasci e foi publicado meu nascimento. Então, parece que é o destino traçado, né? Que daí apareceu meu nome, e desde lá minha relação com o jornalismo acontece. Desde sempre, né, principalmente agora, quando eu escolhi, em 2015, minha profissão como jornalista, o que tem muito forte em mim é minha intuição e a minha vontade de fazer o além do esperado. Acho que, inclusive, foi algo que o Fernando viu como característica minha para me convidar como embaixadora do Bora Fazer, porque até tem um exemplo muito claro na faculdade que eu falo frequentemente, que meus colegas, eles sempre tinham um deadline para entregar um texto, por exemplo, era na semana seguinte, ou era na mesma semana, às vezes no mesmo dia, e meus colegas, eles sempre tentavam postergar, e eu não me contentava com isso, porque eu achava um absurdo, porque no mercado de trabalho não acontece assim, a gente não consegue postergar a entrega de um texto, não consegue postergar a entrega de um projeto, que seja, né? E aí eu já tinha, desde a faculdade, um pouco antes até, essa vontade de fazer além de esperado, e além de entregar o texto, por exemplo, a gente já entregava com uma foto super produzida, com mais fontes consultadas, então são 2 características que se entrelaçam muito bem na minha carreira, e por isso também que acho que eu tenho tanto destaque em pouco tempo. E aí eu vou contar um pouquinho também da minha linha do tempo, que começa lá em 2011, né? Então, tenho quase 4 anos de experiência como empreendedora, quase 8 anos de experiência como jornalista, porque eu atuo desde que desde que eu comecei a faculdade. Aninha, uma pergunta. Uhum. Só você lembra que quando a gente se falou a primeira vez, a minha impressão foi, nossa, você fez tanto e é tão jovem, né? Acontece isso quase que diariamente só na sua vida? Acontece o quê? De perguntarem? De falar, nossa, você é você mesma? Essa pessoa que fez isso e tal? E é uma coisa assim, só que eu acho muito legal. Eu quero saber se acontece muito.
Sim, me perguntam frequentemente, até comentei com o Dieter no começo da reunião, que às vezes eu estou em alguma fila para algum evento, e aí olham para o meu crachá e perguntam se eu sou mesmo a fundadora do meu negócio. E eu explico que sim, mas de fato é uma trajetória muito jovem, né? Então, 2011 já tive uma nuance, né, de que seria mais ou menos essa área, de que eu teria algum destaque maior. Em 2011 eu estava na 8ª série, tive meu texto entre os 10 melhores de escola pública em Blumenau, sou de escola pública sempre. Então, já tive esse destaque na época. E no ano seguinte, eu fui a turma pioneira do Instituto Federal Catarinense em Blumenau, e acabei cursando com ensino médio integrado à informática. Então, cursei o técnico em informática, sei programar, sou um nerd de alguma forma, e é interessante falar de 2012 a 2014, que foi meu tempo nessa instituição, no ensino médio, que entraram 80 alunos. E, na época, o nível de uma instituição federal ele é muito alto, então eu tinha professores quase todos os professores com doutorado, então eram professores que davam aula na UFSC, que davam aula na Universidade Federal do Paraná, que davam aula até na de São Paulo, então com experiência em nível muito alto. E quando eu saí da escola pública para ir para a federal, senti um baque muito grande, assim, porque existe, sim, essa diferença de educação, e minhas notas eram 3, 4, eu achava que eu ia reprovar todos os anos, eu não ia conseguir concluir o ensino médio na federal. E aí, desses 80 alunos que entraram, se formaram na primeira leva apenas 18, e eu estava entre esses 18, o resto ou foi desistindo ou foi reprovando com os anos, então também considero um marco muito interessante, porque foi extremamente difícil, o nível de exigência era muito alto. E aí, em 2015, eu acabei optando pela graduação em jornalismo, porque era uma área que eu curtia muito, apesar de ter feito informática, eu gostava muito de ler, de escrever, então acabei naturalmente indo para jornalismo. E, complementando, desde 2015, como eu falei antes, eu já publicava textos em jornais da cidade, então, tanto impressos quanto os portais online aqui da região. Eu já escrevi artigo, mandava matéria, fazia por conta própria, muita coisa de graça também, então acabei adquirindo muita experiência nesse período durante a faculdade, enquanto meus colegas ainda estavam esperando se formar para ir tentar a carreira. Então, também acho que é uma dica interessante, assim, não sei se tem muita gente jovem aqui no grupo, com entre 20 e 25 anos, mas acho que uma característica interessante é você experimentar ao máximo nesse período e poder explorar as possibilidades, né? Porque acho que até o Fernando deve ter falado em algum momento que uns se encontram mais cedo, outros se encontram mais tarde, e acho que não que tenha que se encontrar cedo, né? Porque eu também posso me encontrar em outra área daqui 10, 15 anos, por exemplo, mas quem tem a sorte de se encontrar mais cedo, acho que consegue desenvolver um laço consigo mesmo, assim, né? O day one, que o Fernando fala muito, acho que é interessante, então, explorar o máximo possível quanto mais cedo for. Então, eu pude experimentar durante a faculdade muitas vivências, né? Fui, inclusive, a primeira aluna da graduação de jornalismo a entrar num presídio para fazer pauta, então, acabei explorando várias possibilidades também na faculdade, coisas que meus colegas não conseguiam ver, não conseguiam propor como pauta, eu ia e colocava na mesa, e ia para presídio fazer pauta, ia para lugares diferentes fazer pauta, e foi bem interessante esse período. Em 2017, ainda na faculdade, eu comecei um estágio não obrigatório, e aí um veículo de comunicação aqui de Blumenau, que era especializado em economia e negócios também, então foi meu primeiro contato com o jornalismo especializado, que hoje também segue sendo minha área, o tema dessa conversa, que é de estagiária para principal concorrente. Em 2019, chega o fim do meu estágio, e aí ficou a dúvida se eu seria contratado ou não, e
o meu chefe na época optou por não me contratar, e eu digo hoje que foi até uma bênção, porque aí eu consegui ir para o campo do empreendedorismo e aprender muito mais aqui do que talvez eu aprenderia estando num veículo de pequeno porte, né? Então, hoje eu consigo ser nacional com os meus próprios pés, minhas próprias mãos, e o fim de estágio acabou sendo uma coisa boa, né? Porque eu teria 3 opções na época, que era ir para São Paulo, tentar algum emprego aí no Eixo Rio, como todo jornalista tem esse sonho, né, de trabalhar na Globo, trabalhar na Folha, no Estadão, que seja, ou eu tentaria outro emprego aqui na região, que o mercado aqui, infelizmente, ele é um pouco escasso, ele não tem muitas vagas, geralmente são os próprios donos de veículos que acabam tocando os jornais aqui, no máximo 2, 3 jornalistas, alguns estagiários, então o mercado aqui ele é bem limitado, e a terceira opção seria empreender, então acabei optando pela terceira. Em 2 dias o Economia SC estava no ar, meu noivo ele trabalha com tecnologia, né, como eu falei, eu sou sócia do estúdio de desenvolvimento dele, então ele colocou o site no ar e as notícias começaram a rodar. Então, a fundação oficial da Economia SC foi em novembro de 2019, em dezembro eu peguei meu diploma, e aí veio 2020 com a pandemia. E aí eu estava no 4º mês do meu negócio, super assustada, porque até então não tinha passado por uma grande crise sendo responsável por mim mesma e adulta, né? Porque eu fundei meu negócio, eu tinha 22 anos. Então, de qualquer forma, até então eu estava ainda sob o guarda-chuva dos meus pais, né? Então, a partir dali eu tinha que tomar a minha vida e resolver as minhas coisas. A pandemia causou o que causou, só que para alguns tipos de segmento e negócios foi muito bom. No meu caso foi ótimo, porque as pessoas ficaram em casa e acabaram consumindo mais notícias pela internet, conteúdos pela internet, e aí a gente saiu em fevereiro de 12 mil acessos mensais para 100 mil em março, que foi o mês que estourou a pandemia. Então, ali o Economia SC tomou sua proporção, e eu pude continuar tocando, e começaram a vir os primeiros contratos do jornal, do portal, né? Então, pouco antes disso, né, sobre a minha visão mais de jornalismo especializado, e se alguém tiver também alguma contribuição para fazer nesse sentido, afinal, eu tenho 8 anos de carreira em jornalismo, mas ainda tento entender alguns pontos, né, da própria profissão, porque eu não vivi tanto impresso, eu já estava no meio dessa transição para o jornalismo digital, então acabei pegando bem pouco. E durante a faculdade, a minha visão de jornalismo especializado já aparecia por conta do estágio, então eu já curtia falar sobre áreas específicas, sem ser falar de acidente, de coisas cotidianas na cidade, então já não via que esse mercado ia dar tão certo, e prova disso é que hoje a gente tem um boom de canais super especializados, cada vez mais específicos sobre assuntos específicos, né? Então, na época, eu já via esse declínio do jornalismo impresso. Para quem aqui da região conhece o Jornal de Santa Catarina, hoje ele está sob o guarda-chuva da NSC, por exemplo, e eu fui uma das últimas turmas de jornalismo a visitar a redação, que na época ainda existia. Hoje a maioria dos jornalistas trabalham home office, a redação é super reduzida também. Então, o grupo, na época, acabou limitando as edições de jornais impressos para semanal, então antes era diário, foi para semanal, e aí eu percebendo essa tendência de que não ia ter mais tanto mercado no jornalismo impresso, a minha visão já estava no digital, e aí também as disciplinas durante a faculdade já estavam nos preparando para esse momento. O jornalismo especializado, então, entra nessa vertente, né, que eu comentei, da minha experiência com isso durante a faculdade também, através do estágio, e indo para o meu próprio negócio, não tinha por que eu fundar um jornal sobre o cotidiano da minha cidade ou da minha região, sendo que eu já atuava com essa parte de economia e negócios, já tinha toda a base de contatos formada e se formando também.
Então, acabei optando por seguir nesse mesmo segmento, só que com um braço muito mais forte em inovação, startups e tecnologia, que a gente tem um problema aqui em Santa Catarina, que a gente não tem um canal que até então cobria diariamente essas temáticas. Então, o Economia SC acabou achando esse mercado, né? Eu digo até hoje que é o Oceano Azul, para quem leu, sabe muito bem do que eu estou falando. Então, em vez de eu seguir no cotidiano da região, eu acabei abraçando um segmento que não estava sendo visto pelos jornalistas aqui, e seguir em economia, negócios, inovação, tecnologia, startups, carreiras e sustentabilidade. Então, essas são as editorias que cercam o Economia SC e o Economia SP hoje. E aí, como eu falei, a influência da própria pandemia, né? Durante os primeiros meses, até 2 anos do meu negócio, eu vi que foram surgindo, enfim, podcasts, outros canais de online especializados, próprias startups, tem o Startup, tem Finsiders, enfim, outros que foram suprindo também essa necessidade, essa tendência das pessoas acabarem optarem por filtrar melhor o que estão consumindo, né? Então, inclusive, hoje são essas várias formas de consumir a informação, né? Hoje você está no carro, você ouviu um podcast, você está no banho, né? Como o Seabra falou, você pode ouvir o Bora Fazer durante o banho, você pode escutar enquanto trabalha, você pode consumir notícias em vários portais, né? Então, são várias possibilidades, videocasts, enfim. Aninha, tem uma pergunta aqui minha. Eu que sou de fora, de Santa Catarina, mas sou fã do estado de vocês, eu, quando conheci o seu portal, o Economia SC, foi muito orgânico para mim, isso é natural, ver, nossa, isso tem tudo a ver com o estado, porque Santa Catarina é praticamente só o Vale do Silício brasileiro, é o local onde as coisas estão acontecendo, as pessoas estão acontecendo, então isso tem tudo a ver, eu vi uma ligação muito fluida entre o que o Estado cria de profissional e de oportunidades de tecnologia para o nascimento do portal. Isso foi uma coisa que aconteceu só dentro de você, ou houve algum planejamento, uma busca, eu vou ver, ou você já cresceu só nesse meio e a coisa já estava ali só porque era você também? Então, o que eu percebo muito é que, assim, né, quando, por exemplo, é um movimento que eu estou fazendo esse ano, inclusive. Ano passado, como voltou os eventos de inovação, enfim, tecnologia, eu fui muito mais para fazer networking e conhecer as pessoas do que ir cobrir o evento. Então, acho que vem muito, muito dessa pegada da minha visão empreendedora, né? Afinal, além de empreendedora do negócio, eu preciso ser empreendedora na minha carreira. Então, eu vejo que muitos colegas de profissão ficam se preocupando em cobrir, e esquecem de fazer a parte principal, que é se relacionar, obter novos conhecimentos. Então, hoje, consigo falar sobre diversas áreas, né, não tão profundamente, mas eu consigo conhecer diversas áreas, né, que envolvem negócios, porque eu paro para assistir a palestra, porque eu paro para conversar com empreendedores, não só com interesse de pauta, mas também de estratégia de negócio, no que eu posso aplicar no meu negócio. Então, acho que a minha diferença é exatamente essa, assim, de sempre buscar o além, né? Como eu falei, não ficar no mais do mesmo. Então, acho que é natural, né? Eu vejo muito como natural, porque eu não vou com uma intenção, tipo, eu vou falar com o Seabra porque eu preciso que ele vire meu colunista de qualquer forma, não. Acho que é muito mais a energia nessa troca, a sintonia, que faz isso acontecer. Então, para mim é super natural, não tem nada de forçado, né? Networking sustentável, então a gente vai evoluindo dessa forma. E aí, queria comentar também, né, como falei das várias formas de consumir conteúdo, inclusive no WhatsApp, Telegram, Discord, está muito forte, o pessoal de tecnologia. O David levantou a mão, que eu acho que ele está com uma pergunta engatilhada aí. Ah, show. Manda bala, David. Opa,
Vai de embaixador para embaixador. Vai lá, David. Vamos lá. A pergunta que eu tinha, na verdade, era parecida com a do Fernando, então eu vou fazer outra agora. Seguinte, a questão, eu queria saber, entender, na verdade, qual que é o modelo de negócios do Economia SC, né? Que a gente sabe aí que com a decadência, né, da mídia impressa, as mídias digitais têm que se reinventar e algumas, né, sobrevivem com anúncios, outras com conteúdo patrocinado. Enfim, gostaria que você esclarecesse para a gente, se possível, em português, claro, de onde veio o dinheiro. Exatamente dessas fontes, né? Hoje a gente está até, óbvio, o banner ele é interessante, né? Uma exposição bacana, é semelhante a um outdoor para quem não assemelha. Mas a minha principal venda hoje são conteúdos pagos, porque eu vejo essa importância de uma empresa ter conteúdo, principalmente até uma questão que eu falo desde o início do Economia C, que meu objetivo com ele é dar acesso às pequenas empresas, startups que iniciam com baixo valor, né? Então, o Economia C, ele teve por quase 3 anos um dos Media Kits mais baratos do Brasil, justamente para dar esse acesso a pequenas empresas de publicarem conteúdo através de um veículo de comunicação com o tamanho e respeito que temos hoje, que construímos ao longo desses 3 anos, e a principal receita vem daí, né? Porque a gente foca muito nessa questão do conteúdo. Outros tipos são projetos especiais, então, se uma empresa quiser fazer uma série de vídeos conosco, a gente vai lá e produz. Se a empresa quiser me contratar para fazer uma cobertura em evento, contratar eu e minha equipe, a gente vai lá e faz. Então, são diversas formas, e a partir do próximo ano a gente vai começar a lançar alguns produtos, né, que tem a ver com o mercado da comunicação, principalmente para facilitar o próprio marketing, a própria geração de conteúdo das empresas dentro das empresas. E até, não sei se tu estava na conversa já, mas hoje, mais no fim da conversa, eu vou ensinar vocês a escreverem uma notícia e se relacionarem melhor com a imprensa. Então, meu objetivo hoje é fazer vocês saírem daqui com um mínimo de um briefing para enviar para a jornalista, e depois eu explico o porquê também. Mas o principal é conteúdo pago, sim. Obrigado. Imagina. Mais alguém? Posso continuar? Fernando Lima. Alô, Fernando, pode falar. Cadê meu xará aí que levantou a mão? Acho que ele está batendo palma e apertou o botão errado, talvez, não? Não sei. Bom, vou seguir Vai aqui. E aí eu queria também trazer até um exemplo do OnlyFans, porque hoje a plataforma está sendo explorada nesse sentido de consumo de conteúdo que poderia ser super jornalístico. E, por exemplo, eu trouxe essa notícia que museus de Viena estão lançando a conta no OnlyFans para exibir as obras explícitas. E aí você olha as obras e não tem nada de explícito praticamente. Mas isso acontece por conta da censura do próprio Instagram, do Facebook, TikTok, e aí as formas de conteúdo, né, só para exemplificar para vocês, podem ser consumidas em N plataformas, né? E isso desafia até mesmo o jornalismo, né? Porque a gente fica tentando trazer o pessoal para dentro do site, e aí o conteúdo está muito além do que a gente pode alcançar. Então, muitas possibilidades, até possibilidades para vocês que têm empresas aí poderem explorar. E aí também eu queria comentar um pouco sobre o poder do filtro, né? Como tem milhões de sites que a gente pode consultar todos os dias, mas nosso tempo ele é muito limitado, né? A gente precisa filtrar de alguma forma. E aí eu acho interessante nesse ponto que entra exatamente os veículos de comunicação especializados. Então, se você é da área de tecnologia, provavelmente vai procurar veículos que falam sobre esse tema para você cada vez mais se aprofundar.
E também não impede, né, de ver outros, mas acho que a tendência é exatamente essa, de você poder filtrar cada vez mais, e acho que o papel do jornalista também entra nesse ponto, porque como as pessoas não têm mais tempo, a vida é uma correria que só, e aí entra o jornalista para poder filtrar também essas informações. Queria falar um pouquinho também sobre o ecossistema da Economia SC, né? Desde o início, eu tenho essa visão de não limitar, então, quando vem alguém propor uma coluna, a gente faz uma troca bacana, vê que tem comprometimento, acaba integrando o ecossistema do Economia SC e do Economia SP também. Então, hoje, nossa base é de mais de 100 mil acessos por mês, né? Tem mês que dá menos, tem mês que dá mais, depende muito. Temos mais de 45 colunistas entre o SC e o SP, que também é um número super considerável, são pessoas que empreendem, são pessoas que estão no ecossistema, que estão fazendo de alguma forma também, então, são empresários e empresárias que contribuem com suas áreas, e aí a gente vai de fintech para pessoas que estão falando sobre RH, desenvolvimento humano, enfim, várias áreas que a gente tem colunistas para falar sobre elas. Também já atendemos mais de 100 marcas nesses 3 anos e meio, então são marcas que apostaram no Economia C e no Economia SP para divulgarem suas novidades, divulgarem seu posicionamento, e aí eu entro com um comentário e que eu me orgulho muito, que o Economia SC ajuda a construir a reputação da empresa. Então, meu maior objetivo é fazer com que essas empresas possam ser vistas e lembradas da melhor forma através de conteúdo de qualidade. Também, né, como eu falei no início da conversa, a gente tem mais de 50 mil seguidores no LinkedIn, e aí a gente se torna o veículo de comunicação de Santa Catarina mais seguido na plataforma. Falando um pouquinho do Economia SP, a nossa ida para São Paulo foi no 2º ano do Economia SC, porque eu vi essa tendência de que 10% da nossa audiência em Santa Catarina era de São Paulo, então o pessoal de São Paulo lendo muito Economia SC, e a gente já decidiu fazer essa expansão e essa ponte entre os 2 estados, principalmente porque as empresas daqui geralmente têm alguma representação lá ou vice-versa, então a gente já deu espaço para, a longo prazo, fazer muito mais sentido, né? Como eu falei, então, a gente é o veículo de Santa Catarina mais seguido no LinkedIn, e aí muitos me perguntam qual que é o segredo de conseguir uma audiência tão expressiva em pouco tempo, né? É até engraçado, porque o pessoal fica achando que eu fico patrocinando links, que eu fico enchendo o saco da galera nas mensagens, pedindo para seguir, mas não é dessa forma, não. O segredo é que não tem segredo. Então, eu vou dar aí umas dicas para vocês também poderem aplicar no próprio LinkedIn, tanto pessoal quanto profissional, porque eu também faço essa transição, né? É interessante não só manter o LinkedIn da empresa atualizado, mas o seu próprio, através da sua própria contribuição. Afinal, cada um aí tem algo para falar, experiências para compartilhar, isso é muito válido no LinkedIn. Então, acho que é interessante vocês olharem para essa plataforma. E o LinkedIn foi até interessante, porque quando eu comecei a Economia SC, eu fui para a plataforma, porque o meu público são empresários e empresárias, e aí eu fui ver o que os veículos concorrentes estavam fazendo no LinkedIn, e eu não encontrei nada praticamente. Então, era um oceano azul que a gente pôde explorar de uma forma muito bacana, trazendo conteúdos, e agora, mais recentemente, a gente tem feito lives específicas no LinkedIn, com alguns empreendedores aqui da região, inclusive quem quiser participar de alguma live mais para frente, está super convidado, só me mandar aí também mensagem, a gente alinha uma data. E aí eu queria compartilhar uma dica, que é principalmente fazer conexão de qualidade, né? Acho que quando o pessoal se afoba e sai adicionando todo mundo, acho que é um super erro. Acho que vocês têm que fazer conexões que façam sentido, né? Não adianta acabar fazendo uma conexão que não vai gerar nem engajamento nos meus posts, nem muito menos virar um possível cliente. Então, cuidem com quem vocês estão adicionando, leiam um cargo,
ler sobre a pessoa, acessa o perfil, vê quem você está adicionando. E aí, uma dica minha para aumentar minha base também em pouco tempo foi que a cada 2, 3 dias, mais ou menos, durante o almoço, ou às vezes um pouco antes de dormir, eu vou lá e adiciono umas 5, 6 pessoas. Aí daqui 3 dias eu vou lá e adiciono mais umas 5, 6 pessoas. E assim vou aumentando a minha base. E também, dentro do LinkedIn, tem uma ferramenta que você consegue convidar suas conexões para seguirem a página da empresa. Então, acho que é um lance muito bacana, né? Você vai adicionando novas pessoas e depois você convida elas para seguirem a página do seu negócio, por exemplo. Viu, Ana? É um comentário só. Você está falando da questão de como construir suas relações, a importância e de como usar as oportunidades de relações, né? Eu que mentoro muito empreendedor para desenhar o pitch para falar com o investidor, eu falo o seguinte: se você não tem a melhor coisa só para falar, se você não está só preparado, não fale, né? A oportunidade é boa se você sabe o que falar e se você só se prepara, porque o cara bom a gente vai lembrar só talvez, mas do cara ruim a gente vai lembrar com certeza que não é ruim, né? Então saiba disso, é muito importante, né? É isso. Outra coisa, né, acho que até complementando a tua fala, é ser você mesmo, né? Não adianta você querer copiar conteúdo e colocar lá no seu perfil, que acho que não dá certo. Tenta criar uma linguagem, um estilo para você mesmo se comunicar com a sua base. Você só pode copiar o conteúdo dos outros se você for o Ricardo Amorim, porque ele faz isso com maestria e coloca o crédito da pessoa que ele pegou. Então, acho muito bacana a forma como ele trabalha, mas nós, acho que como empreendedores e temos expertise sobre os nossos negócios, sobre nossas áreas, dá para criar um estilo bacana de cada um conversar aí com a sua base. E também não precisa ser toda semana, todos os dias que eu vou me matar para ter um LinkedIn de sucesso. Acho que dá para fazer com uma periodicidade bem mais espaçada e um conteúdo de qualidade, né, que seria a minha terceira dica, que não adianta compartilhar qualquer coisa, né, prefiro que faça um conteúdo por mês mais bem feito do que fazer um por semana e com as coxas, né, então acho que é muito importante parar, sentar, pensar no que você quer compartilhar com a tua rede, como esse conteúdo vai refletir nas pessoas, como ele vai voltar para você também, né, seja com o objetivo de venda de algum produto, algum serviço que você tenha, seja para agregar conhecimento, você compartilhar alguma experiência. E eu faço muito isso quando eu vou em eventos. Eu vou captando os principais pontos que eu gostei do evento, que eu não gostei, depois eu faço um artigo no LinkedIn. O do Web Summit chegou a ser muito polêmico, inclusive, porque foram mais pontos ruins do que bons, e aí gerou um super engajamento das pessoas no meu perfil, porque muitas concordavam comigo, e aí mais de 20, 30 comentários sobre o evento num post que eu sentei e fiz, e eu nem precisava ter feito, porque o Web Summit, de qualquer forma, foi bom, só que eu decidi compartilhar também, porque também nem tudo é lindo sempre, né? Então, acho que é importante falar também tanto das experiências boas quanto das ruins, mas de uma forma que vai agregar também. O ser autêntico, acho muito interessante essa palavra, né? Porque quando eu comecei a ler com mais frequência no ano passado, porque eu tinha dado uma pausa, porque eu estava focada mais no Economia C, então eu não tinha muito tempo para fazer leituras que eu gostaria. Então, ano passado, eu me comprometi melhor com essa missão, e aí, desde lá, eu compartilho na minha coluna. Quando eu termino um livro, eu compartilho os principais insights de cada livro, deixo lá a página X, fala sobre isso, página Y fala sobre aquilo. Então, eu deixo um resumo, e quem tem preguiça de ler o livro inteiro pode ler a minha coluna, que vai conseguir captar também a essência do livro. E aí, esse ano, eu passei essa primeira foto aqui da frente do Mulheres Invisíveis, eu fiz ela para tentar criar um estilo de que quando eu postasse uma foto com um livro na frente do meu rosto, as pessoas se lembrassem que era um resumo daquele livro. Então,
Inclusive, foi uma dica da minha própria manicure, ela viu essa foto também e falou, por que você não replica aí nas suas outras leituras? E aí eu passei a usar e deu certo, está engajando as pessoas. Então, às vezes o ser autêntico também não precisa ser uma coisa mirabolante, pode ser uma coisa simples que você acha ali que vai tornar você diferente em algum aspecto. Também não precisa tornar sempre algo diferente, né? Pode ser uma coisa que vai fazer as pessoas lembrarem de você. Faz sentido? Faz, opa. Faz sentido, estou falando bobagem? Não, você sabe que eu gosto muito desse estilo da foto que você faz, com vários livros, que é o que você está falando só de ser autêntico, né? É uma marca registrada sua. E como marca registrada sua, ao fazer isso, a gente quer ler o seu resumo, porque já inspira autoridade, porque é a sua visão em cima do conteúdo. É isso. E aí, como segunda parte, né, que eu tinha comentado, eu queria falar também um pouquinho sobre como vocês que têm empresas ou que são autoridade em algum assunto, de alguma forma, podem se relacionarem melhor com a imprensa, né? Acho que chega para mim, e aí até falando um pouquinho do contexto do porquê que eu decidi falar sobre isso hoje, vou falar também na minha palestra lá na Expogestão no final do mês, que as pessoas me encontram pelo LinkedIn, ou às vezes alguém me passa o WhatsApp para essa pessoa, e essa pessoa quer uma notícia da sua empresa no Economia SC. Às vezes entra em espontâneo, às vezes entra mídia paga, depende muito da proposta do conteúdo, né? Mas fato é que uma coisa que eu percebi ao longo desses 3 anos e meio é que muitos empreendedores não sabem vender o seu negócio, não sabem vender a sua notícia para o jornalista. Então, como forma de facilitar isso, hoje eu vou trazer alguns pontos que vocês podem anotar, enfim, tirar foto aí, para depois vocês replicarem ali nos seus negócios e mandarem não só para mim, né? Eu digo que quando eu pensei nessa ideia, eu pensei, por que eu não vou melhorar o meu próprio ecossistema de jornalismo? Então, estou facilitando a vida dos meus colegas também, ensinando vocês a se relacionarem, já levarem um briefing melhorado do que é o negócio de vocês e do que vocês querem comunicar. E aí eu até deixei o exemplo da Exame, porque toda vez que uma empresa ou algum empreendedor, principalmente startup que eu vejo no LinkedIn, quando sai na Exame, é um baita texto no LinkedIn, saímos na Exame, colocam em letra maiúscula. Então, de qualquer forma, vocês melhorando essa forma de se relacionarem com a imprensa também tem a chance de sair nesses veículos grandes. E eu fico muito feliz se de alguma forma, pelo menos uma pessoa daqui for fazer o exercício, porque acho que não contribui só para o meu negócio, mas também a nível nacional, né? Então, que possa respingar nos grandes veículos também. A pergunta é, como fazer uma notícia da minha empresa ou como ser citado como fonte em uma notícia, né? Não necessariamente vocês precisam ter uma notícia sobre a empresa de vocês, mas podem ser consultados, né, e serem fontes de alguma notícia mais genérica, enfim, ter uma aspas lá dentro da matéria que também vai contribuir para a autoridade de vocês a longo prazo. Então, isso acontece através do lead, e aí até o Fernando deve associar alguma dessas perguntas com a própria forma de fazer o pitch, né? Então, além de vocês terem que vender o negócio de vocês para possíveis clientes, investidores, vocês também têm que saber vender o negócio de vocês para a imprensa. Então, hoje a minha proposta é o que, quem, quando, onde, como e por quê é a base do lead no jornalismo, que é essa estrutura básica de um texto, né, de como vocês vão escrever sobre a empresa de vocês, sobre algum lançamento, sobre alguma novidade que vocês têm para noticiar, e aí às vezes vocês não têm nem a notícia pronta, às vezes não tem equipe de marketing, às vezes não tem uma assessoria de imprensa, e vocês precisam falar diretamente com o jornalista da redação, que vai decidir se sim ou não vale aquela notícia, se sim ou não vale o tempo do jornalista parar, conversar com vocês, redigir o texto e publicar. Então, para facilitar esse primeiro contato e vocês não chegarem no jornalista com quase nenhuma informação, vocês anotam o que a empresa faz,
né, no caso do primeiro tópico, o que é essa novidade, né? Então, no quem eu acho muito interessante vocês falarem sobre quem são os sócios, quem é a pessoa envolvida no projeto, quem é a pessoa envolvida na novidade que vocês querem comunicar. Então, principalmente botar um breve histórico, né? Às vezes esse breve histórico de vocês, né, como pessoa, ajuda até o jornalista a identificar, eu lembro daquela fonte que falou sobre isso numa matéria, acho que poderia também vir a fonte na matéria Y, porque a pessoa é especialista em tal assunto. Então, o quem de vocês é muito importante ter esse mini currículo de vocês. O quando, então, quando a empresa foi criada, quando esse projeto vai ser lançado, enfim, é o tempo mesmo. O onde também tem um problema aqui no Economia SC, no Economia SP, que a gente recebe, às vezes, release da empresa, a empresa não coloca onde foi criada. Então, a empresa foi criada em São Paulo, daí eu sei que a direção da notícia tem que ir para a Economia SP. A empresa foi criada no Rio Grande do Sul, então entra no SC. E assim a gente faz o jogo. E, às vezes eu tenho que parar meu tempo para ir pesquisar de onde que a empresa é e decidir em quais dos veículos a notícia vai entrar. O como, então, como esse projeto vai ser lançado, como essa novidade vai ser lançada, como a empresa foi criada, enfim, vocês podem fazer diversas notícias, né, dentro do próprio negócio, a partir dessas perguntas, e o porquê, então, por que a empresa foi criada, em qual contexto, por que eu estou lançando esse produto, por que eu estou lançando essa novidade, por que eu decidi pivotar, enfim, várias possibilidades que vocês podem comunicar para a imprensa. Então, essa é a estrutura básica, que daí até vou deixar um QR Code, ali tem um formulário, nesse formulário tem exatamente essas perguntas um pouquinho mais detalhadas, vocês conseguem colocar o nome, o perfil do LinkedIn e o nome da empresa e responder essas perguntas. E aqui do grupo, e aí só vale quem está aqui, 56 pessoas, tá? Quem for fazer esse exercício mais tarde ou daqui a alguns dias, eu vou receber o formulário aqui e vou devolver com feedback, com correções. Então, se vocês quiserem fazer aí o exercício de criar uma notícia da própria empresa, depois eu vou responder com correções, e numa dessas eu até escolho algumas para virarem notícia aqui no Economia C, no Economia SP. Então, fica aí o QR Code, também depois posso mandar ali no grupo para vocês, e vocês compartilhem entre si. Tem Ana, link também. Ó, a gente não vai ficar nada chateado. Se dentro de toda notícia tiver a mensagem de esta, sou embaixador ou membro ou embaixador do Clube Bora Fazer, a maior comunidade de empreendedorismo e inovação para brasileiros no mundo. Se quiser, por no meio de alguma notícia, fica à vontade, tá? Tá bom. Então, mais para o final mesmo, assim, daí depois também abro para perguntas, né? Esses dados aqui também vão estar na minha palestra no final do mês, porque eu acho que é um volume de informações absurdo que a gente recebe por minuto e que gera por minuto no mundo. Então, no ano passado, a cada minuto na internet foram enviados 231 milhões de e-mails, 16 milhões de textos pelos celulares, aí, WhatsApp, Telegram, tiveram 5,9 milhões de pesquisas no Google, foram gerados 1,7 milhão de novos conteúdos pelo Facebook, foram postadas 66 mil fotos no Instagram e 347 mil tweets, isso em um minuto. Então, imagina no ano inteiro. E aí a gente volta para aquela questão da capacidade de filtrar as notícias, né? Então, hoje a gente recebe até muito lixo, muita coisa que é bobagem, e aí a gente acaba perdendo tempo nessas coisas, e é interessante cada vez mais a gente filtrar para crescimento pessoal, para crescimento de carreira, enfim, do que for. O fato é que são muitas informações e a gente precisa filtrar de alguma forma. E aí até esse filtro de notícia, né, e aí muita gente está falando que a IA vai terminar com a minha profissão, e aí o pessoal de jornalismo fala que vai acabar com a profissão também, coisa que eu não acho. Eu acho que a IA vem para inclusive agregar, né, jornalismo.
outro ponto que eu também vou falar na minha palestra final do mês, para pesquisa rápida, texto base, enfim, uma série de coisas que facilita a profissão. Enquanto isso, tem pessoas falando que vai acabar, mas não vai, porque a gente tem o poder de botar emoção no texto e aí ainda não tem. Então, enquanto esse não for o papel da IA, a nossa profissão continua de pé. E até aqui eu queria falar sobre a ameaça, assim, né? Porque tem até uma questão que eu publiquei esses dias no LinkedIn, que os colegas jornalistas estão esquecendo de apurar da maneira antiga, né? Hoje, se você posta uma foto, todo mundo acredita, vira notícia no New York Times, e a bolsa Dow Jones cai no mesmo dia. Então, como aconteceu ali no caso da explosão no Pentágono, que foi uma imagem feita por IA, e a Bolsa de Nova York cai no mesmo dia por conta dessa imagem falsa, e aí a apuração do jornalista ficou à mercê de acreditar na própria foto e não ligar para alguém lá do Pentágono e perguntar se tinha pego fogo mesmo no negócio, né? Mesma coisa do Papa, que viralizou, o próprio Trump, a Anitta também teve caso, enfim, uma série de exemplos, né, que eu poderia trazer aqui para vocês, mas ficando em 4 mesmo, porque minha crítica é justamente para jornalistas que estão perdendo a essência, que estão perdendo a própria base do jornalismo, né, assim como é o lead, que é a base do jornalismo, a gente precisa voltar um pouquinho e dar atenção na própria apuração, né, é muita coisa para filtrar, e além desse filtro é preciso ter uma fonte confiável do que está sendo falado, e isso começa justamente pelo próprio jornalista, né? Então, não, a IA não vai acabar com o jornalismo, e enquanto o papel dela não for colocar emoção no texto e ter essa capacidade de contar a história, né? E aí, minha pergunta, né, a partir desse exercício de notícias que eu dei a base para vocês, espero que contribua de alguma forma, né, para vocês aplicarem nos seus negócios, que se você sabe contar essa história e a do seu negócio para que eu conte também, então eu tenho essa responsabilidade de fazer a apuração, mas eu também preciso da ajuda do próprio empreendedor para poder evoluir e fazer o conteúdo da melhor forma possível. Então, acho que essa é a minha maior contribuição hoje para vocês. E meu maior propósito, né, como o Seabra tem o Day One dele, que ele fala com muita maestria, muita emoção também, meu maior objetivo como jornalista e como empreendedora é impulsionar negócios locais para o mundo. Então, hoje a Economia SC ele é lido nas principais capitais do Brasil, muito lido aqui em Santa Catarina, óbvio, e em vários países também, né? Assim como o Bora Fazer já respingou lá fora, a Economia SC desde o início também está respingando lá fora, e a gente está no mesmo caminho com a Economia SP. Então, eu queria agradecer, esse é um pouquinho do meu histórico, um pouquinho do que eu posso contribuir com vocês, e aí eu fico aberta para perguntas e comentários. Vamos lá, eu primeiro gostaria de fazer um comentário, tá? Lembrando aqui, um dos maiores jornalistas que a gente já teve no país, que foi Assis Chateaubriand, e ele falou essa frase: um jornalista não se mede pela idade, mas se mede pela coragem. Então, meus parabéns pela sua coragem, Ana, de ter desenvolvido o seu projeto, ter encarado a quarentena e fazer parte da revolução só pessoal que cada um de nós passa com a nova forma de consumir conteúdo. Parabéns, tá? Obrigada. Perguntas, galera? Posso começar aqui do Japão? Pode começar, por favor. Depois Marcos, depois Silvio Ramos. Primeiro ponto é a questão da parte publicitária, né? No Japão, eu tive uma revista chamada Business in Japan, muito tempo atrás. Chegamos a 40 mil exemplares no impresso. Cheguei até editor-chefe, entrevistar o Carlos Goss, o Zico, assim, várias personalidades que fizeram sucesso aqui no Japão.
mas a forma de publicidade realmente mudou, e quando surgiu a internet, mudou totalmente. Tive um portal recentemente, também um portal aqui no Japão, e eu parei por quê? Porque já não conseguia mais vender publicidade normal. Eu trabalho com agência de publicidade e marketing aqui no Japão também, e aí eu comecei a pesquisar a questão dos coeficientes, o ROI, o retorno, né, e tentar inventar algo diferente para poder capitalizar na questão da publicidade, né, vamos dizer assim, né? Mas é algo novo que o pessoal não está muito preparado. Então, nessa questão de publicidade, realmente, eu fico um pouco assim hoje em dúvidas nessa questão. Aqui no Japão, tanto no Brasil, lá na região onde eu estou, no Alto Tietê, lá, eu tive inclusive o pessoal da Sebrae e tal, e aqui no Japão o pessoal ainda tem um sistema de meio impresso ainda. Tanto revista, como também existe um mercado muito grande no Brasil, né, que eles ainda estão na revista. Eu sugeri para a minha equipe de lançar a revista impressa de novo. Levei uma bronca dele, retroceder, todos, né? Agora, como que será que a gente pode conciliar essa questão aí? Porque não é todo mundo ainda que está no... Eu falo assim, que a gente vive numa bolha, né? Eu cheguei no Brasil, a inovação e tal. Existe um pessoal da comunidade classe B e C e eles estão fora dessa bolha, é uma outra realidade aí, né? Uma outra realidade. Você acha que é possível impresso e o portal fazer uma junção disso e criar um novo tipo de publicidade em cima disso? Eu acho, é até interessante tu falar sobre essa questão da bolha, porque a gente precisa lembrar também que hoje a gente vive 5 gerações, né? Então, nossos avós, nossos pais, dos meus pais, para mim, é diferente para mim, do meu irmão, é diferente. Então, a gente vive, de qualquer forma, 5 gerações simultâneas e atingir esse público sendo um veículo de comunicação é muito difícil, né? Eu estava lá no Web Summit, por exemplo, e uma das editoras da Folha de São Paulo estava contando que eles vão relançar uma edição impressa focada no público jovem. Então, além do jornal deles convencional, eles vão lançar um braço apenas para adolescentes. Então, acho que tem sim essa não é que o impresso morreu, né? Eu acho que a forma de comunicar está diferente, porque não adianta você ler uma notícia de acidente no impresso do dia seguinte se a notícia saiu no online às 5 da tarde do dia anterior. Então, a forma como o jornalista precisa ver isso, desde já, acho que já até passou da conta, o que noticiar de diferente no impresso, né? Então, acho que na minha concepção, alguma análise mais aprofundada, assuntos que não estão sendo tão discutidos online, acho que dá para explorar. E a forma de publicidade disso dá sim para casar. Um exemplo, até acho que o Fernando deve ter recebido no ano passado aqui em Florianópolis, tem um portal que se chama SC Nova, que eles completaram 5 anos e lançaram uma revista impressa para comemorar esses 5 anos. Então, quando você nasce, acho que no digital, como no caso da Economia C, fazer algum tipo de trabalho em paralelo e de vez em quando em relação ao impresso, acho que dá sim. E casar o impresso com o digital, acho que seria muito mais essa questão de o que está no seu digital não pode estar no seu impresso no dia seguinte. Então, acho que é esse casamento. Em relação ao que você falou sobre não conseguir vender publicidade, é justamente um trabalho que eu venho fazendo para aumentar a receita aqui do Economia C, que você não consegue viver só de banner e conteúdo pago, óbvio, mas é muito mais a tua relação com as agências, com as empresas. Então, por isso que eu falei até antes na resposta do Seabra, que hoje minha função é muito mais fazer um networking com donos e donas de empresas e falar da importância da Economia C, que a gente tem uma audiência super especializada. Então, é você botar os seus dados na mesa, de fato, né? Até, às vezes, trazer um pouco do teu concorrente para mostrar as diferenças, como você consegue engajar diferente, quais são os seus diferenciais, mas também essa aposta no jornalismo de produto, né? Então,
não posso dar spoiler do que vem por aí, mas a gente também está pensando num braço específico para a geração Z, a partir do próximo ano, para tentar engajar eles em notícias de negócios e começar a treinar essas pessoas na mentalidade de negócios já a partir da adolescência, né? Que foi o que eu passei mais ou menos, né? Tive que fazer a minha carreira acontecer desde os 14, e acho que como essa nova geração passa muito por celular e redes sociais, meio que está se perdendo, e é uma coisa que eu vejo com meus primos mais jovens, enfim, e acho que precisa resgatar um pouco, e acho que um dos caminhos é o próprio jornalismo, trazendo essa veia de educação empreendedora para esses jovens também. Então, o jornalismo consegue abraçar várias possibilidades, e aí, como eu falei também dos projetos especiais, a gente consegue fazer, exemplo, a Ambev estava nos sondando para ser o braço de notícias de inovação deles a partir do próximo ano, então, a gente consegue fazer outros caminhos sem ser banner e conteúdo pago, entendeu? A minha equipe, há tempos atrás, estava testando realidade aumentada, né? Você pega a revista, você abre, aí você bota lá o celular e aparece uma moça falando sobre aquele assunto, né? E aí até que a gente parou um pouco esse projeto aí, e aí eu pensando, assim, nossa, de repente voltar com a revista impressa, mas por que tu não tem um celular? E aí agora que a Apple lançou o óculosinho dele, né? De repente lança lá, e agora, como isso é tudo banco de dados, é tudo internet, a gente atualiza a pessoa ali, né? No tempo real, né? Então, até pensei em voltar esse tipo do impresso com tecnologia, né? Para ver até o pessoal do Silvio Santos, eles estavam testando também no catálogo deles. Aí você clica lá e aparece lá as apresentadoras falando do produto e tal, né? Mas não foi para frente. Então, de repente, eu não sei se isso pode ser que caia de novo. Eu acho que nesse caso tu acabou encerrando muito cedo, porque como sócia de um estúdio de desenvolvimento, a gente tem o óculos aqui, enfim, faz várias aplicações e também pensa em como juntar isso com economia SC a médio prazo. Então, acho que como tu já deu espaço de ter uma experiência nesse sentido, tu tem que pensar que esse produto vai ser de longo prazo. Então, a maioria das pessoas não tem esse óculos, ou não tem, às vezes, essa aptidão para escanear o QR Code e aparecer a moça ali falando. Então, acho que tu tem que volta com isso e pensa no longo prazo, que daí acho que viraliza. A mesma coisa do óculos da Apple. Tá no hype agora, mas é o primeiro produto deles em relação a isso, acho que tem muito a aprimorar, é um produto de longo prazo. A gente tem o óculos aqui, não usa, acho que se usa 3, 4 vezes por ano é muito, então são aplicações muito específicas, e também a gente tem que contar, voltando ali um pouquinho do impresso, a gente tem que levar em conta que existe um deserto de notícias muito forte no Brasil, que são espaços, são regiões que não têm cobertura jornalística, então é interessante também olhar para esse público, né, trazendo o impresso, ou mesclando com o digital, e aí quem está já nesse nível de realidade virtual, realidade aumentada, você provavelmente vai focar ali nas grandes capitais. Então, depende muito do público, né, mas acho que no teu caso, desse teu produto aí, é mais de longo prazo mesmo. Obrigado. Tem mais perguntas, mas eu não vou monopolizar, vou deixar aí o outro aí. Tá? Vamos ver o Silvio. Para a gente não se alongar muito, eu vou chamar o Silvio. Silvio Evangelista, está aí, querido? Boa noite, estou aqui. Silvio Ramos Evangelista, escutamos. Falando diretamente de Fortaleza, no Ceará. Fortaleza. Pessoal. Legal. Ana Paula, fantástico, viu? Estou aqui anotando e tudo, e é como o Fernando disse, é tudo isso em tão pouco tempo. Parabéns. E aí eu queria pegar, minha pergunta vai nesse sentido, relacionada à síndrome do impostor, né? Que é um fenômeno psicológico que aflige muitos empreendedores, principalmente quando estão no começo. Aí a minha pergunta é o seguinte: com essa sua dinâmica, o que aconteceu? Não teve tempo de passar pelo síndrome do impostor? Ou a cultura, de repente, de Santa Catarina, como é muito empreendedora, não aconteceu? Ou aconteceu contigo também? Como é que você lidou com isso? Acho que se alguém não passou pela síndrome do impostor, está fazendo o negócio errado, né? Acho que todo mundo passa em algumas fases, não tem, né? Até hoje eu me questiono em relação a alguns assuntos, fico pensando, pô, não tenho tanta credibilidade para falar disso, então não falo.
Como vai acontecer a minha primeira palestra agora no fim do mês, passei várias noites sem dormir, tá? Estava com uma baita ansiedade, achando que eu não ia ter nada para falar, e eu decidi trazer uma síntese da minha palestra hoje para vocês, justamente para testar qual que era o nível e o engajamento de vocês também. Então, é um teste aqui. Obrigada. Aprovadíssima, viu? Obrigada. E aí, síndrome do impostor, acho que todo empreendedor passa, né? Mas a forma como você tem que lidar é voltando na sua história. Então, voltando em tudo que você já adquiriu de conhecimento, todas as vivências que você passou para estar onde está. E acho que é interessante fazer esse histórico, assim como eu botei minha linha do tempo ali, porque quando bate esse sentimento, eu lembro de tudo que eu construí, como foi árduo chegar até aqui, e principalmente quais os próximos passos que eu devo tomar para parar de sentir, né? Porque, de qualquer forma, uma hora você vira autoridade, vira mais referência mesmo na sua área, então acaba descartando esse negócio de síndrome do impostor. Eu ainda não cheguei lá, tá? Eu tenho muita coisa para conquistar ainda no meio do caminho, então, de vez em quando bate esse sentimento também, mas a forma como você lida tem que ser pensando na sua história, pensando onde você quer chegar também. Maravilha, obrigado. Aninha, galera, para a gente não se estender muito, não passar muito nosso tempo, queria agradecer a Ana, e a história da sua jornada, Aninha, me fez lembrar um comentário que uma empreendedora que eu mentorei há um tempo atrás só fez para mim. Ela virou para mim e só falou assim: eu fui fazer uma apresentação para aquele grupo lá de investidores anjos. Alguém está com um áudio aí ligado, fazendo um barulho enorme. Não sei quem é. Ana, é o retorno da Ana. Ana, baixa um pouquinho o teu volume, que está dando retorno do teu próprio alto-falante aí. Melhorou? Sim. A hora que Sim. E essa empreendedora que eu havia mentorado há alguns anos atrás, ela virou para mim e só falou: olha, eu fui fazer uma apresentação para aqueles caras, mas eles falaram que nem startup eu sou, que eu não tenho futuro nenhum. E eu falei: olha, não liga porque esses caras só falaram, porque para mim eles não entendem do negócio que você quer apresentar. E na hora eu pensei, né, numa frase, quem me segue sabe que eu vivo escrevendo frase de negócios, inspiracional, e a frase que eu escrevi na hora para ela foi: não se deixe abalar pelo não de quem não vale a pena levar um sim. E você é uma pessoa que levou um não do seu chefe, buscou o seu próprio sim, e de estagiário virou a maior sua concorrente. Parabéns pela jornada. Espero que essa frase valha a todos. Não se deixe abalar pelo não de quem não vale a pena levar um sim. Galera... Olha que complemento, rapidinho. Esses dias eu estava lendo um livro que é do TED, para aprimorar também sobre a minha palestra, e falava exatamente isso: a cada não que você leva, você está mais perto do seu sim verdadeiro. Então, não tomem o não como algo ruim. Inclusive, hoje eu tomei um não e pensei, bom, meu sim maior vai vir ainda. Então, é justamente essa mensagem. Muito obrigada por todos me ouvirem. Quem quiser também trocar figurinha, podem me adicionar no LinkedIn, pode me chamar no WhatsApp, estou à disposição. E, novamente, Fernando, conta comigo no que for preciso. Muito obrigado. Obrigado, Nação Bora Fazer. Obrigado, embaixadores. Eu queria só agradecer, além de todos os membros, hoje tivemos presença recorde de embaixadores: Ana Paula Danck, de Joinville, Selma, de Gravataí, Graziela Tonin, de São Paulo, Dieter, de Joinville, Marcos Morichik, direto do Japão, David Barzilai, direto da Austrália, Léo Freitas, direto de Brasília, Luiz Moura, de Campinas, e Reginaldo, de Timbó, Santa Catarina, e vocês todos do Brasil afora, de norte a sul, leste a oeste, em todo o globo, a gente compartilhando conhecimento e mudando as nossas vidas. Nação Bora Fazer, muito obrigado, fiquem com Deus. Até quinta-feira agora tem Bora Fazer Meetup, tá bom? Espero o Paulo, espero o Selma, espero o Leandro, Alexandre Pires, Silvia, Dulcineia, Geraildo, Aldivan, todos vocês. Bora Fazer Meetup, quinta-feira, às 20 horas BRT. Fiquem com Deus, galera. Até mais. Muito obrigado mais uma vez. Boa noite. Parabéns, Ana Paula. Show de bola. Obrigado, Fernando. Obrigado, Fernando. Satisfação enorme participar com vocês aqui. Obrigadão. Valeu.